Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso videocast Cybersecurity da NTT Data. Eu sou Edson Fontes, Cybersecurity Evangelist da NTT Data, e hoje nós estamos tratando do tema cibersegurança como fator para o sucesso do negócio. E temos a presença de Carla Schwarzer, Head de Cybersecurity aqui na NTT Data. Antes de dar a palavra para Carla, eu vou fazer a minha audiodescrição, né, e depois eu passo a palavra para ela, ela faz a apresentação dela, né, a função, e a gente vai começar essa conversa gostosa aqui sobre esse assunto. Eu sou homem, pele morena clara, tenho cabelos grisalhos, baixinho, para quem conseguir ver, né? Estou vestido com uma camisa de listada vermelha, um pullover vinho, atrás tem um painel de plantas, né, e tem o logotipo da NTT Data. Bem, Carla, bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui, né? Eu tenho o prazer de participar da equipe da Carla, né? Ela é a nossa head, e eu dou a palavra a você para você se apresentar, tanto na questão da audiodescrição, como também da sua função aqui, e a gente começar a conversa. Muito bem, Edson, muito obrigada. Eu sou a Carla Schwarzer, eu sou Head de Cybersecurity da NTT Data Brasil. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos claros, estou vestindo uma camisa preta e uma calça preta, e estou muito feliz de estar participando com vocês aqui, Edson. Obrigada pela oportunidade. Ok. Bem, Carla, na tua experiência, como é que fica essa questão de cibersegurança, gestão do negócio? Isso complica, a segurança complica, atrapalha? Dizem que é até um fator, né, de reconhecimento das empresas. Como é que fica isso e a tua experiência? Que eu sei que você tem muita experiência, né, na questão com as organizações, até antes de estar aqui na NTT Data. Edson, eu tenho mais de 30 anos de experiência com tecnologia e os últimos 15 anos eu tenho passado nessa questão de cibersegurança. Aliás, vamos fazer assim, como cibersegurança é um nome muito comprido, daqui para Concordo. frente eu vou falar segurança, mas todo mundo já sabe que eu estou falando de cibersegurança. E o que que tem acontecido? Lá no começo, quando a gente começou, nós éramos, pessoas que cuidavam de redes, né, para não deixar haver invasões e depois começamos a cuidar um pouquinho de acesso, gestão de acesso. Então, a cyber, ou seja, a segurança, era muito ligada à tecnologia, né. Sempre que você tinha tecnologia, você tinha que construir alguma coisa de segurança. Hoje nós temos mudado um pouco esses caminhos. Nós temos a segurança muito mais ligada a riscos, riscos de negócio. Por quê? Porque hoje, além de cybercrimes, que são coisas que trazem prejuízos às organizações, uma organização hoje que seja atacada, ela pode ter um prejuízo gigantesco, assim como ela pode até deixar de existir, porque dados hoje é o que mais importa nesse mundo. Isso. Então, segurança tem que estar muito ligado ao negócio. Quem decide hoje segurança não é mais a área de tecnologia. Quem decide segurança hoje são os gestores do negócio, os executivos de uma empresa, o comitê, às vezes, que lidera, porque as diretrizes de segurança têm que estar conectadas às diretrizes da empresa. Mas como é que fica essa questão? Que você falou de tecnologia, né? Como é que a gente vai falar de tecnologia para os executivos? Porque eu entendo que isso aí chega até a questão do conselho de administração, Isso. né? De responsabilidade. Mas um conselheiro às vezes não entende tecnologia, às vezes muito menos essa segurança que ele acha que a questão do pessoal de tecnologia resolve isso. Como é que fica toda essa questão? Nós temos esses 2 lados, Edson. Nós temos os CISOs, né, que são as pessoas responsáveis por segurança de informação dentro de uma empresa, né, e nós temos o comitê, né, o comitê administrativo de uma empresa, e esses 2 nunca se conversam, ou pouco se conversam, né. Então o que acontece? Os nossos líderes de segurança hoje, eles acham que a segurança é responsabilidade deles. Então eles se preocupam em comprar ferramentas, em trabalhar em todos os dispositivos, e manter a Estão empresa segura. resolvendo o problema Estou deles. resolvendo o problema que porque segurança é um problema da minha área, nós somos de segurança. Mas eles esquecem que, na realidade, se der algum problema de segurança, quem é afetado é o negócio. Então, eles esquecem que eles precisam conversar e contar
para o comitê, talvez, administrativo da empresa, para os executivos, para os donos do grande produto que a empresa vende, quais são os riscos, inclusive quantificados. E daí você falou muito bem, Edson. Como que eu chego lá e falo um termo tão técnico para alguém que não conhece, às vezes, nem de Tem gente que tecnologia? fala firewall lá no conselho de E é administração, mandado embora. fica todo mundo assim, né? Depois a pessoa sai e não sabe por que foi, né? Não Exatamente. conseguiu comunicar, né? Quer dizer, o pessoal não quer saber. Acho que essa sua abordagem de risco é bem interessante, porque risco eles entendem, né? Olha, se não fizer isso, existe a probabilidade de acontecer isso. E se acontecer isso, pode ser, como você disse, sair do mercado. Né? Porque às vezes, se eu sou uma empresa muito rica, tá bom, mas você sai do mercado dependendo do teu negócio. É verdade isso? Sim, com certeza. Nós tivemos, eu acho que já te contei, um caso de uma mineradora em que eles tinham, todas as jazidas deles estavam todas marcadas, né, nos sistemas. E quando o sistema foi invadido, isso quase virou público. Imagina que você deixa de ter o seu negócio core por questões de segurança. Então, você tem desse lado os executivos, ou você tem o conselho, que às vezes não sabe o que está acontecendo. Eu vou te dizer numa metáfora, Sim. parece um médico, você vai no médico e o médico descobre que você tem um problema de imunidade, você está com Uhum. algum problema de imunidade. E daí o médico olha e fala assim: "Mas eu não vou contar para o meu paciente, não vou contar Sim. nada, eu vou tentar, sem querer, Resolver. dar uns remédios para ele Dá aqui umas vitaminas escondido, umas aí. vitaminas, e ele não vai ficar sabendo do que está acontecendo". É bom ou é ruim? É bom, porque o paciente sai feliz, né, ele não tem aquele peso de saber o que está acontecendo. Mas será que não é o direito do paciente Isso. saber e talvez melhorar sua alimentação, pensar no tratamento alternativo? Da mesma Até forma, saber o porquê daquele tratamento, né? exatamente, Tá certo? Quer dizer, não é um capricho do médico, é porque tem uma razão de ser aquele tratamento. Quer dizer, não é um capricho de tecnologia quando se pede certas coisas. É porque aquilo dali vai influenciar no negócio, é isso? exatamente. Então, pensa que agora o médico é o diretor ou o gerente de segurança dessa empresa. E ele, na cabeça dele, fala assim: não, não vou falar nada para esse conselho, porque eles vão ficar mais felizes se eles não souberem. Não está certo. Esse conselho precisa tomar a decisão de qual remédio ele vai utilizar, de qual tratamento ele quer fazer e se aquilo é importante ou não. E veja só, quando a gente fala de tecnologia, tecnologia é diferente, porque tecnologia é eu vou fazer um novo sistema grande, vou implementar um CRM gigante. Sempre tem grandes coisas, né? E quando você fala de segurança, pode ser que você esteja falando de coisinhas pequenininhas. Pode ser que eu gastei milhões num sistema de segurança, mas eu esqueci de fazer uma vulnerabilidade que eu tinha pequenininha lá no firewall, eu esqueci Inclusive de os fazer. problemas recentes que tem, né, pelo menos em notícias, normalmente não são grandes E erros. conhecidos, todos É, conhecidos todos pela, pela, conhecidos. pela empresa. É. E quando o gestor de cyber vai de segurança, ele vai falar com a empresa, ele não tem poder, por quê? Porque todo mundo não consegue ver o risco do negócio. Então, voltando àquele nosso exemplo, quando os nossos executivos, quando o negócio sabe do problema, ele pode decidir junto com o gestor de segurança se vale a pena investir mais, ou talvez fazer uma parada de sistema para fazer uma alteração, porque isso também você sabe que é difícil, né? Tecnologia nunca para É. os sistemas. Ah, eles têm que estar. Eu não posso parar o meu site da companhia. Então, eu não paro o site e ele cada vez mais está inseguro. Mas se o dono do negócio, o dono do site, se o dono dessa companhia soubesse desse risco, quem sabe juntos eles podiam chegar a alguma solução muito melhor para todos. Então, uma coisa que é muito importante é que os gestores de segurança comecem a pensar em segurança como risco do negócio e não risco tecnológico, e comecem a pensar junto com esse conselho administrativo, com esses executivos, para trabalhar juntos. Então, eu tenho que traduzir. Como você mesmo falou, o firewall tem que deixar de ter esse nome, né? Para ser exatamente, olha, vai custar para você 2 dias de parada se nós tivermos um Uhum. problema aqui, ou vai custar para você milhões se alguém conseguir criptografar esse banco de dados. E é assim que a gente tem que começar a trabalhar, sendo mais claros e transparentes. Então isso gera uma responsabilidade do pessoal de tecnologia
Quer dizer, que não é só apresentar, mas é apresentar bem, apresentar na linguagem que ele entenda e também, às vezes, até já colocando, olha, né, nossa sugestão é essa opção, ela vai custar aproximadamente tanto, porque às vezes você não tem um valor exato, né, mas vai aproximadamente tanto e vamos levar tanto tempo. Né? Vamos levar um ano para ficar. Ah, mas a gente quer em menos tempo, porque aí se vai ser menos tempo, significa que o valor normalmente aumenta. Né? Mas as pessoas de tecnologia, de segurança, devem levar para a direção algo também bem estruturado, né? Para que as pessoas possam tomar decisões. Né? Porque chegar lá dizer somente que o risco é alto e não. Esse ponto é maravilhoso. O gestor de segurança, ele deveria aprender mais sobre riscos, Uhum. porque risco não pode inviabilizar o negócio. Estávamos comentando agora há pouco sobre até onde eu posso ir com a segurança. Uma segurança bem implementada é aquela segurança que protege o negócio, não deixa que as piores coisas aconteçam, né? Ela é positiva. Uma segurança mal implementada, todo mundo sabe, vai acontecer incidente, vai ter prejuízos, etc. Mas uma segurança muito bem implementada também é ruim. O que Uhum. eu quero dizer com isso? Às vezes o gestor de segurança não está acostumado com risco. Então ele pensa só na segurança, eu tenho que travar tudo. Eu não posso fazer mais nada. E daí o negócio vê a área de segurança como uma área contra o negócio, antinegócio. E não pode ser assim. É. A gente tem que descobrir aonde está o nosso apetite ao risco, até onde eu consigo aceitar algumas questões de segurança e liberar, talvez, um pouco da segurança para o meu cliente, para o meu produto, né? Até mesmo internamente. É como assim, atravessar a rua é um risco, Uhum. certo? Então, eu não devo atravessar a rua? Nunca mais? Não devo sair daqui? Não. Eu tenho que o quê? Eu tenho que Eu elimino o risco, mas em compensação eu nunca não mais saio eu saio mais. de casa, É. exatamente. Da mesma forma o negócio. Segurança é importante, mas ela não pode travar ao ponto de você usar um app de uma empresa, por exemplo, e ele ser tão difícil de você entrar que você fala assim: não quero mais comprar aqui, Isso. quero comprar no concorrente. Então, aonde está o bom senso? O bom senso a gente chama de apetite ao risco. De novo, apetite ao risco é a área de segurança, junto com a área de negócio, junto com todos os executivos, determinando até onde eu vou e até onde eu barro a segurança. Então, cada organização deve ter a sua segurança adequada ao negócio, adequada ao porte da organização, porque eu acredito que portes diferentes, né, de organização, tipos de negócio, né, de repente você está tratando com dados hospitalares, né, de saúde, é um determinado risco. Você está tratando dados financeiros, né, é outro risco aí. E quem vai decidir por esse risco, eu entendo, e aí você vai explicitar aí melhor, é a direção. A direção. Seja o executivo, aí depende do porte, o executivo, o comitê, o conselho de administração. O profissional de segurança e de tecnologia tem que levar essa explicitação para eles. Isso. E daí você vai lembrar de um termo, que você também é mais antigo como eu, assim, né? As joias da coroa. Isso. Nós precisamos entender primeiro quais são as joias da coroa, ou Para seja, proteger adequadamente, porque a gente não vai ter recurso. Né? para Porque eu ia fazer uma pergunta: as empresas têm recurso para tudo proteger? não. Para tudo não. Mas para as joias da coroa, normalmente tem. Exatamente. Então, o que é o primeiro ponto? Eu sento e daí, de novo, eu preciso do negócio, dos executivos, para entender o que é a joia da coroa, o que mais importa para essa empresa. Uhum. E daí eu vou colocando ela em prioridades, Camadas. né? Em camadas. Essa aqui é que mais importa, é aqui que eu preciso ter maior segurança. Você acabou de falar, puxa, dados médicos, né? Dados médicos é uma coisa muito importante. Então, aonde estão os meus dados que estão ligados à parte médica, se eu for de uma área de saúde, esse tem que estar muito bem seguro. Já os demais, que é talvez aonde os profissionais comentam, fazem sugestões para uma empresa, etc. Talvez aí eu não precise tanto. Uhum. Então eu tenho que entender o negócio. De Uhum. novo, segurança ligada ao como funciona o negócio. A se eu posso liberar ou não em algum ponto. Aonde que eu devo ser mais seguro e aonde que eu devo comprar, porque segurança custa caro. É. E você vê aplicativos de segurança de todos os tamanhos, né, para todas as empresas. E se você for comprar tudo que você vê, primeiro que você vai ter um monstro, né? Você vai ter um monte de aplicativos. E segundo que você
conectar esses aplicativos, nem sempre só colocá-los para funcionar significa dar segurança. Uhum. Você tem que entender, você tem que habilitar esses aplicativos, habilitar essa segurança, pensando no negócio. E daí vem um outro ponto, que é essa questão de aplicativos, né? As pessoas, o Gartner mesmo vem comentando que as empresas querem diminuir tanto o número de aplicativos, né, de segurança, quanto o número de fornecedores, né. Quanto maior o teu parque de ferramentas, né, eu tenho todas as ferramentas que tem no mercado que Você são abre o leque, importantes, você vai ter mais riscos mas aí. isso, porque a conexão entre essas ferramentas sempre são complicadas. Uhum. Desde que a gente começou lá programando, sei lá que ano, Mesmo quando não tinham aplicativos, mesmo que quando eu tinha era o quê? Subrrotinas, né? já era difícil Já fazer era difícil conexão. as subrrotinas, né? Subprogramas, cada tecnologia tinha uma nomenclatura, mas era isso, eu Isso tinha pedaços que eu precisava juntar, e já é. era complicado. E hoje, da mesma forma. Então, não adianta eu ter várias tecnologias, inclusive para segurança. Não adianta eu comprar tudo que há de melhor no mercado, porque eu vou ter problema nessas conexões. Então, eu tenho que pensar em ter menos ferramentas, mais customizadas e mais adequadas ao tipo de negócio que eu tenho. E também deveria ter fornecedores, menos fornecedores, e esses fornecedores bem controlados, porque a segurança do fornecedor Sim. também é a segurança da minha empresa. Essa é uma questão que eu ia colocar, que você adiantou, né? Porque às vezes as empresas têm segurança, digamos assim, adequada, e os seus fornecedores não, né? Tá certo? E como é que fica, né? Não, mas não vazou por aqui, vazou pelo meu fornecedor aqui que faz minha folha de pagamento, né? Ou que faz isso aqui, ou que coleta os dados do cartão. Como é que fica essa responsabilização e essa visão que o executivo deve ter desse, né, desse negócio completo aí, dessa arquitetura de negócio? Eu gosto muito de falar que uma grande empresa que faz esfirras no mercado, ela é importante que a empresa que faz o trigo, entregue o trigo, Isso, senão ela também não tem esfirra, tá. isso. Da mesma forma a gente, né, nós, trabalhamos com tecnologia, às vezes você vai numa empresa, ela trabalha com tecnologia, mas ela depende de outros fornecedores. Uhum. Então ela pode ser impactada tanto em tempo parado, uma empresa parada, o seu negócio fora do ar, como você pode ser impactado sim com um incidente vindo através de um fornecedor seu, o que a gente tem visto cada vez mais comum. Então, essa postura de segurança só com o meu mundo não adianta mais. Eu Uhum. tenho que cuidar também dos meus fornecedores. E quando eu faço isso, quando eu cuido dos meus fornecedores, eu transformo todo esse ecossistema mais seguro. E se o ecossistema está seguro, automaticamente nós começamos a tirar fora esses invasores, esses Uhum. hackers, essas pessoas, esses adversários que são do mal. A gente começa a fechar um pouco mais. Se nós nos ajudássemos mais Isso. como empresa, nós teríamos menos incidentes. Acho que essa é que é a grande questão, né? Isso. E você falou aí, né, quando você tem um aplicativo, você vai fazer compras ou está muito complicado, né? E aí você pula para outro aplicativo ou para outro, né? Eu vou comprar um livro nessa livraria, está complicado, eu vou para outra, né? Isso significa também que essas questões de autenticidade do usuário, né, começa a ter muito automação da segurança, Uhum. né? Eu acho que hoje a gente já tem um patamar bem avançado. Agora vai ser Face, né. É, Antigamente a gente fazia por senha, depois a gente não soube fazer, a gente punha senha 1, 2, 3, 4, daí tiraram, colocaram a aumentava e nossa fazia 1, 2, digital. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Exato. 9. Depois tiraram, puseram nossa digital e daí Veio a agora Covid, aí não pode a digital, né, agora porque tem muita gente que não tem digital, também, né, se a gente fica agora vamos olhar o seu rosto, e seu rosto vai ser pode ser que seja a nova tendência, faz sentido, né, mas não adianta, Edson, o que tem que haver é conscientização. uhum, As empresas tratam ainda o cliente, o consumidor final, como se fossem crianças inocentes. E enquanto que todos nós somos clientes, é, né? Todos nós é, somos consumidores de alguma forma. Enquanto nós formos tratados como crianças que não sabem, que não temos responsabilidade, o mundo vai continuar inseguro, vai ter cybercrime, vai ter tudo isso acontecendo. Então, na minha opinião, as empresas também deveriam focar um pouco mais em conscientizar o cliente, o usuário final, o consumidor. A gente vê grandes empresas já já fazendo fazendo isso, isso. né, Os são bancos acho que foram pioneiros disso, exato. né, porque eles descobriram que começava a ter fraude,
era o cliente lá, vamos chamar assim, um pouco inocente, Isso. né? Ele cair, então eu preciso conscientizar. Também faz parte da minha responsabilização aí conscientizar. Né? Inclusive, não sei se você se lembra, mas algumas vezes, né, a justiça começou a dar os ganhos de causa para os bancos, na medida que os juízes eles chamam um termo, né, conhecimento do homem médio. É. Né? Então, eles já consideram, por exemplo, que todo mundo sabe que no seu notebook tem que ter um antivírus. Isso já não precisa ser uma pessoa especializada. Né? Mas essa conscientização, então, é importante, deve fazer parte. É o aumento da maturidade em segurança, né. Quando nós, no passado, não tínhamos cinto de segurança, Isso. né, e daí veio uma lei que obrigou todo mundo a ter cinto de segurança, e eu me lembro de pessoas dizendo assim: "Eu não vou usar isso, para quê?". Tinha até aquelas já tinha fake news naquela É, época, tá. é. Tinha fake news de gente dizendo: "Ai, mas se o carro capotar e você tiver com o cinto, você não vai conseguir sair, então é melhor não usar cinto de segurança", né. E depois que todo mundo entendeu o papel e começou a utilizar, tivemos uma redução de número de Uhum, acidentes. uhum, Da mesma forma, nós temos que entender que precisamos amadurecer o nosso público brasileiro, que ainda cai em muitos problemas de segurança, de crimes, né? E essas pessoas que estão lá fora, que são consumidores, vão para dentro das empresas. E dentro das empresas são as pessoas que têm a senha e emprestam a senha para o amiguinho trabalhar enquanto ele não está lá, e uhum. que sem querer coloca o nome do cachorro como senha né, do seu RM da empresa. Então você tem às vezes um sistema super importante, seguro da empresa, mas quem está lá trabalhando é aquela pessoa que ainda não tem Uhum, maturidade em cibernética, não tem maturidade em cyber, em segurança, e essa pessoa vai lá e ou escreve uma senha 1, 2, 3, 4 ou uhum, faz alguma coisa que seja mais fácil. Então, o que que nós temos que pensar? Nós temos que pensar no negócio como um todo. Todas esses usuários finais, eles fazem parte de alguma forma desse ecossistema. uhum. Trabalha dentro de uma empresa em algum momento. Então deixa de pensar só na minha segurança, da minha empresa, mas começa a pensar na segurança como sociedade. Isso para mim acho que evolui o nosso conceito. E você falou aí vários aspectos de segurança, eu estou imaginando aqui, então uma organização que queira ter uma boa segurança, ela deve contar com parceiros aí que tenham condições de ver esse ecossistema como um todo, porque não é só a implantação, como você disse. Lógico, a implantação de uma ferramenta é importantíssimo, porque, né, eu sempre digo, tenha a melhor ferramenta adequada a Óbvio. você. Uhum. Né? Quer dizer, né, nessa parte de custo seja coerente com o custo, lógico, né? Mas não é só ter a ferramenta, é ter a ferramenta, treinamento executivo, comunicação, risco, né, que realmente as pessoas, né, não tratam muito. Eu acho que esse caminho do risco é excelente. Então é importante que você trate esse assunto de segurança de uma maneira completa, porque senão vai ser feito, né, é aquela velha história, falam muito da corrente, né? A segurança vale pelo elo mais frágil. E daí você consegue entender que segurança é muito maior do que você ter pessoas só olhando, tendo um monitoramento para ver se vai ter incidente. A Uhum. segurança ela passa por uma governança, ela passa por processos, ela passa por conscientização, ela passa por gestão de acesso consciente. Então, entender por que as pessoas precisam acessar determinados locais, você passa por todo esse monitoramento também. Então, você vê que quando você fala de segurança, não dá mais para você ter Sim, um profissional que faz segurança. Você tem vários skills que fazem segurança. Segurança agora, eu digo, quando a gente brinca de segurança fim a fim, sim. significa que a segurança passa por vários perfis, inclusive de people, de conversação, de cultura, né? É. Até aqueles mais técnicos que a gente já conhecia no Você passado. citou um item aí, cultura, que a gente vai fazer um outro videocast, né, Opa! sobre cultura e transformação digital, porque isso está acontecendo, né, com as empresas, né? E às vezes, eu vou dizer, né, o pessoal técnico, eu me coloco nessa área aí, né, às vezes a gente chega com as soluções e às vezes não vê que, puxa vida, aquilo dali muda o jeito da pessoa trabalhar, muda o jeito do pensar. Às vezes até pode afetar, tipo, a cultura. A gente teve a questão da Covid aí, que as pessoas foram para as casas, Uhum, mudou a cultura. Né? sim. Até a cultura, e aí eu peço tua experiência aí, o que aconteceu também, porque até a cultura como gestor. Né? Quer dizer, antes você, né, queria dar uma bronca, chamava todo mundo na sala, queria dar um elogio, chamava todo mundo na sala, queria, né, o físico, e mudou.
Eu acho que mudou a cultura aí. Né? Eu acho que, de uma maneira geral, as empresas se saíram relativamente bem. Mas como é que você viu essa mudança aí? A Covid empurrou, né? Mas eu acho que era uma questão de tempo. Mas quando tem essa transformação digital, essa mudança de cultura, né? Como é que fica isso com a segurança? Como é que a gente mantém essa segurança? Eu lembro que quando veio a Covid, eu estava trabalhando numa empresa que não tinha nenhum trabalho home office, Como? não tinha nenhum trabalho de casa. E nessa empresa, quando chegou assim, vai fechar e todo mundo vai para casa, eu lembro das pessoas pegando computadores O mesmo, desktop. desktop, Desktop, é. Que era a pondo ali no saída, tinha carro que ser assim. e indo para o carro. E as pessoas desesperadas pensando como é que nós vamos fazer, né, uma empresa funcionar lá da minha casa. A gente se saiu muito bem. A gente se saiu muito bem porque, claro, com raros Concordo. teve muitos percalços, teve problemas, mas a maioria conseguiu se adequar. Adequar a tudo, né? Aos softwares que nós tínhamos de comunicação, de Sim. reuniões à distância, estavam começando. A gente não tinha nada muito. As empresas tinham, algumas tinham aquelas salas Exatamente. virtuais Eu ia onde dizer, né? As você. grandes É, empresas tinham aquelas salas que tinha televisão, uma câmera aqui. Você isso. tinha que contratar um link especial de alta velocidade, que era caro, né? Você tinha que contratar, e às vezes você. E eu participei, né? Às vezes você estava aqui no Brasil, às vezes você tinha uma cidade com isso. Se você ia fazer uma reunião com o exterior, vinham pessoas de outra cidade do Brasil para essa cidade aqui, né? E Isso. estava iniciando essa coisa, né? Então, assim, e esse era o que a gente tinha naquela época, Naquela época. era o que acontecia naquela época. Então, poucas empresas tinham e não funcionava para o home office, Não, porque impossível. estando longe. Mas daí o que aconteceu? A gente tem uma capacidade como ser humano de apressar e fazer tudo muito rápido. E logo, logo a gente já teve empresas que já estavam com salas virtuais funcionando e todas as empresas, famílias, não estou falando só de empresas, Sim. famílias se reunindo para conversar em salas virtuais, coisa que a gente não teria pensado de maneira nenhuma. Então, o que acontece? A nossa cultura ela é importante, mas ela é apressada, às vezes, por coisas que vêm de fora, coisas externas que nós não controlamos. Uhum. Eu digo a mesma coisa de um incidente. Um incidente destrutivo, por exemplo, ransomware, quando ele vem numa empresa, ele muda a cultura da Ransom é empresa. aquele incidente que o criminoso vem e a gente diz sequestra os dados, né? Na realidade, Sequestra. ele criptografa, não necessariamente ele leva, mas ele, o dono está sem poder acessar, né? E chama Exatamente. de sequestro. Continue aí. E ele se chama sequestro porque geralmente depois vem um pedido de, me De paga que eu te dou, resgate. né? Para você abrir aí, É, você. é como se eu esquecesse da senha no meu cartão, meu dinheiro está todo lá no banco, meu pouco dinheiro está todo lá no banco. E daí eu venho com a senha, daí eu Aqueles faço filmes do Banco Suíço, né? Que isso. você, se não tiver a Se senha, tiver a senha, você não acabou. vai. Então vem esse criminoso e fala assim: eu tenho a senha, eu te dou, mas em troca você me dá um dinheiro. Isso, quando vem, é tão. Ele muda a cultura de uma empresa. Uma empresa que passou por um incidente muito grande, como a gente tem visto, em que você fica fora por muitos dias, em que você perde os seus dados, ou mais, uma empresa que fica na mídia exposta e aquilo, todo mundo comentando, você viu que tal empresa passou por E às isso, vezes né? na mídia, ela, assim, o impacto às vezes é até Maior do maior, que. né? Porque você às vezes tem, vamos dizer assim, um site de um comércio eletrônico que ficou fora. Lógico, isso é péssimo, É, né? Mas a mídia às vezes, né? é. Tem que noticiar isso, às vezes, né? Quer dizer, a credibilidade às vezes termina sendo mais impactada até do próprio prejuízo, porque às Sim. vezes o prejuízo a empresa consegue bancar, teve né, um bom. Como fica isso aí? E é bem isso, tá? Vamos supor que eu compro sempre, sei lá, uns livros num site, né? Isso. Beleza. Se aquele site estiver fora, o que vai acontecer comigo? Eu vou comprar amanhã. Não é muito importante, amanhã eu compro. Mas se eu escutar na mídia que aquele site foi invadido, já vou pensar: será que meus dados estavam lá? E Exatamente. meus dados de cartão de crédito, será que Exatamente. vazaram? Será que vão usar esses? Então, assim, isso pressiona uma empresa a ter que mudar a cultura muito rapidamente. Então, o que eu fico pensando às vezes é por que a gente não será que é por ser brasileiro? Mas por que a gente não se antecipa? Por que passar por um incidente muito destrutivo, com vários Uhum. problemas, por que eu não antecipo e já não começo a mudar isso enquanto eu estou, né, no momento de paz, né? É. Seria muito mais tranquilo para a empresa.
faz parte, né? Eu acho que uma das respostas eu arriscaria dizer que é essa coisa do pouco uso da gestão do risco, Pode ser. né? Porque aí, como você não leva, tá tudo bem, né? Nunca aconteceu, né? Agora, você falou uma frase aí que a gente saiu-se muito bem, de uma maneira geral, na questão da Covid e da pandemia, né? Você concorda que isso talvez tenha um dos motivos aí seria a gente fala muito da pouca conscientização, mas a gente já fez muita conscientização, né? Isso ajudou as pessoas, porque as pessoas foram para casa sem controle, né? Na realidade, as empresas, como você disse, ele levou um desktop Foi. e, quer dizer, o controle que ele fez era o que a empresa estava dando e o que tem na mente. Quer dizer, então, mesmo que tenha sido pouca conscientização que tenha, mas ajudou nessa questão. Ajudou. Eu acho que tem as duas coisas. Tem o trabalho hercúleo do pessoal de tecnologia, né, que foi maravilhoso, o pessoal de Isso. tecnologia. Imagina que agora você tinha um funcionário seu trabalhando num modemzinho em casa, né? Então, foi assim, e todo mundo trabalhou muito, o pessoal de tecnologia e de segurança trabalhou muito, então eles foram grandes heróis, assim, nós tivemos os médicos na saúde, a gente teve Exatamente. os nossos técnicos de Até para segurança. permitir essa questão dos médicos, Até né? para permitir que menos pessoas circulassem, ou seja, tecnologia ajudando o nosso mundo. Mas a gente teve sim. Eu acho que fez pensar, porque a gente recebe todo dia muita conscientização, né? É. E às vezes a Às gente, vezes até demais, né? às vezes a gente olha e fala assim, ah, já vi isso. Quem nunca apertou um enter, 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 enter num daqueles treinamentos de conscientização para ir direto para o final, né? Ah, porque esse eu já vi. Então, a conscientização, talvez ela tenha daí alguém tenha pensado assim: "Puxa, deixa eu lembrar lá da minha mente, porque eu já vi isso". E daí começaram também a trabalhar um pouco de forma mais segura. A gente teve casos errados? Teve, pessoas que não souberam trabalhar? Teve, mas na maioria a população se comportou muito bem, os funcionários se comportaram bem. Mas daí fica uma próxima, né. Será que a gente também não tem que mudar a Sim. conscientização? Porque naquela época a gente não sabia de tudo, a gente sabia que Não. logo em seguida ia precisar como se comportar em casa, né, não deixe É. sua senha em cima, porque sem querer, o papel de senha vai no trabalho do filho lá para a escola, né, Isso. e a escolinha fica sabendo do que acontece dentro do seu É. emprego, né. A gente não sabia de tudo isso. Mas hoje, sabendo de tudo o que está acontecendo, será que a nossa conscientização também não tem que ser um pouco mais pensada, Isso. revista, Aprimorada, né? A aprimorada? gente tem hoje várias técnicas, né, que ajudam e a gente pode E isso me utilizar. deixa muito feliz, sabe por quê, Edson? Porque nós vamos ter muita coisa pela frente ainda. Quando você pensa que você já fez tudo, a gente ainda tem muita coisa para E fazer. aí entra naquela linha que você falou do ecossistema, porque assim, por exemplo, eu de tecnologia, eu até sei dar uma palestra, falo, mas espera aí, quando a gente quer algo mais sofisticado, eu tenho que começar a ver com pessoas de people, com pessoas de transformação digital, né, de cultura, quer dizer, não envolve várias áreas para a gente conseguir esse ímpeto aí de E conseguir o isso. sucesso. E todo dia tem uma área nova. Agora nós estamos falando de meio ambiente, Isso, né. Então, como que a gente pode usar a tecnologia e segurança para contribuir com esse tema? Então, assim, é uma evolução. Eu acho que é isso que faz tão bonito ser a tecnologia e a área de segurança, é que a gente tem que estar sempre evoluindo. Não adianta eu só saber o passado, eu tenho que pensar também no futuro. Acho que é isso que é importante para nós como profissionais, né. Mas, ok. de novo, se eu tivesse que resumir tudo isso que a Isso, que é gente isso que eu ia pedir conversou. a você aqui. Se você quiser, como resumir, será segurança é um diferencial competitivo, né? Como é que as empresas devem encarar aí essa tua mensagem final aí? A gente está indo para o final do videocast. Eu acho que risco todo mundo entende, né, acho que todo mundo sabe o que é risco, porque na nossa vida a gente se depara todo dia com decisões, né, se eu Isso. devo assumir esse risco ou não, fazer dessa forma ou não. Então, risco é a palavra para cybersecurity, risco é a palavra para segurança cibernética, tá. É você começar a olhar para tudo que você vai fazer com decisões, né. Eu preciso fazer dessa forma, é melhor ou não? Então não tome o risco sozinho. Quando for fazer segurança, faça segurança com o seu negócio, com a sua empresa, até na sua casa, né. Sim. Se você tem que, assumir algum tipo de questão, você assume com a sua família junto, né. A mesma coisa é com segurança.
traga o gestor do negócio, traga o executivo, o conselho mais perto da área de segurança. Tente levar o tema de segurança quantificado para o conselho, porque os conselheiros precisam entender se o negócio que eles estão gerindo tem algum risco iminente ou não. Então, a palavra para mim de resumo de tudo que a gente falou é que segurança e riscos estão sempre juntos e precisam E ser quando os pensados. conselheiros, os executivos têm essa percepção, eles tomam as Sim, decisões, sim. né? Às vezes a gente critica, mas às vezes a gente não levou exato. Quando a gente leva, né, às vezes eu sempre brinco dizendo assim, né, eles vão perguntar quanto custa, quanto tempo leva, né? E como é que eu vou estar depois dessa implementação? Qual é o meu nível de, né? Eles querem coisas concretas. Então, a dica que fica para as pessoas de segurança é: você é operacional, tem que ser, nós temos que ser operacionais, mas nós temos também que ser estratégicos. Começar a fazer mais, ouvir mais os assuntos, se inteirar do que acontece no ecossistema e se transformar em estratégicos para ajudar a minha companhia, onde quer que eu esteja. Ok, excelente. Muito obrigado, Carla. Nós estivemos aqui com Carla Schwarzer, da Head de Cybersecurity da NTT Data. Agradecemos vocês que esteve conosco aqui. Nós vamos ter outros videocasts sobre temas ligados à Cybersecurity. Obrigado e até mais.